Então, bem-vindos a todos, a todas. Hoje é um dia muito importante, hoje é o dia 15 de maio e a gente está fazendo essa transmissão ao vivo para falarmos sobre a Nakba. Bom, são 76 anos de catástrofe, 76 anos de resistência. Vamos conversar conosco aqui o Mohamed Ali, que é empresário e é membro fundador do Comitê pela Paz na Palestina, aqui de Santa Cruz do Sul, o Kais Hussein, que é jornalista, produtor de conteúdo, comunicador, e o Walid Rabah, que é o presidente da FEPAL. Eu provavelmente errei os nomes de vocês todos na pronúncia, não é? Peço desculpas. E a ideia é que a gente converse. Eu quero começar já lançando 3 perguntas que eu achei hoje nas redes sociais sobre a Nakba. Depois eu faço um breve apanhado do que é a Nakba e peço que aí vocês falem o que vocês acham importante de falar sobre isso. Então, as minhas interrogações. A primeira delas, a Nakba é um evento ou é um processo? A segunda interrogação, o que é que a maioria das pessoas não sabe sobre a Nakba ou não entende a respeito da Nakba? E a terceira pergunta, como nós podemos situar o genocídio que está acontecendo em Gaza dentro da Nakba e da sua progressão histórica? Então, essas seriam as questões que eu deixaria já penduradas. E aí eu quero fazer um pequeno comentário sobre a Nakba para depois deixar vocês falarem aí muito à vontade. Então, o dia de hoje, 15 de maio de 2024, marca os 76 anos da Nakba. A data de 15 de maio, que é a data que nós usamos para marcar a Nakba, é um dia depois do 14 de maio, que é o dia da autoproclamação do Estado de Israel. Então, é uma data que me parece escolhida justamente para apontar que a verdadeira catástrofe que se abateu sobre a Palestina foi a criação do Estado de Israel pelos sionistas. Uma catástrofe que, na verdade, começou antes do 15 de maio e que nunca mais acabou até o dia de hoje. A história da Nakba é a história do processo de limpeza étnica da Palestina. O historiador israelita Ilan Pappé, no seu livro A Limpeza Étnica na Palestina, nos conta que esse processo foi cuidadosamente planejado pelo movimento sionista, que elaborou 4 planos para executar a limpeza étnica. O 4º plano, plano D, Dalit, em hebraico, que foi finalizado em 10 de março de 48, e por um grupo de veteranos, líderes sionistas, jovens oficiais das milícias sionistas em ação na Palestina, e o Ilan Pappé nos conta o seguinte deste plano. Começo a ler. Nessa mesma tarde de 10 de março, foram enviadas ordens militares às unidades sobre o terreno para preparar a expulsão sistemática dos palestinos de vastas áreas do país. As ordens estavam acompanhadas de uma descrição detalhada dos métodos que deveriam ser empregados para desalojar as pessoas pela força. Intimidação em grande escala, assédio e bombardeio das aldeias e centros populacionais, incêndio de casas, propriedades e bens, expulsão, demolição e, finalmente, a colocação de minas entre os escombros para impedir o regresso de qualquer dos expulsos. Cada unidade de campo recebeu a sua própria lista de aldeias e bairros selecionados como alvo. Então, isso diz o Ilan Pappé.
Um mês depois desse 10 de março, ocorreu o massacre de Deir Yassin. Em 9 de abril de 48, uma aldeia com 750 habitantes foi invadida pelas milícias sionistas Irgun e Lehi, esta também conhecida como Gangster, e com o apoio de artilharia da outra milícia sionista, Haganah. Milícias essas que depois viriam a constituir as IDF, as chamadas Forças de Defesa de Israel. Os milicianos varreram as casas com tiros de metralhadora, matando muitos dos habitantes, e os restantes foram então reunidos e assassinados a sangue frio. Um relatório da delegação britânica às Nações Unidas, em 48, diz o seguinte, aspas, cerca de 250 árabes, homens, mulheres e crianças, o assassinato de cerca de 250 árabes, homens, mulheres e crianças, ocorreu em circunstâncias de grande selvageria. Mulheres e crianças foram despidas, alinhadas, fotografadas e depois abatidas a disparos de armas automáticas. E os sobreviventes narraram bestialidades ainda mais incríveis. O historiador israelita Benny Morris, que escreveu um livro sobre esse processo, disse assim, as milícias saquearam sem escrúpulos, roubaram dinheiro e joias dos sobreviventes e queimaram os corpos. Até ocorreram desmembramentos e violações. Na verdade, existem cerca de uma centena, em torno de uma centena de massacres de civis palestinos realizados por forças sionistas. Deir Yassin não foi o primeiro, nem foi o que teve o maior número de vítimas, mas a notícia da barbárie que lá aconteceu desencadeou uma fuga em massa de palestinos temendo pelas suas vidas. Então, o massacre de Deir Yassin tornou-se um dos acontecimentos mais significativos da história da Palestina no século XX, por ter sido o prenúncio de assassinatos em massa, da destruição programada de centenas de cidades, vilas e aldeias, do deslocamento forçado e do êxodo de 750 mil palestinos e da ocupação pelos sionistas de 78% do território da Palestina histórica, território sobre o qual foi fundado o Estado de Israel. E Lopape, sobre o plano Dalit, escreveu ainda o seguinte parágrafo. Uma vez que a decisão foi tomada, demorou 6 meses para se completar a missão. Quando terminou, se havia deslocado metade da população nativa da Palestina, destruído 531 aldeias e esvaziado 11 bairros urbanos. O plano adotado em 10 de março de 48 e, acima de tudo, sua implementação sistemática nos meses seguintes é um exemplo claríssimo de limpeza étnica. Isso está na página 10 do livro dele. Limpeza étnica, gente, é uma coisa que o direito internacional considera um crime contra a humanidade. No mundo contemporâneo, em que as telecomunicações assumem um papel tão central, deveria ser quase impossível ocultar crimes contra a humanidade em grande escala. No entanto, a Nakba, um crime das mesmas proporções que o Holocausto judeu, que o genocídio armênio, que o genocídio das populações indígenas nas Américas, na África e na Austrália, a Nakba foi apagada quase completamente da memória do mundo. O acontecimento mais decisivo da história moderna da Palestina, o massacre e expulsão de mais da metade da sua população nativa, vem sendo negado sistematicamente e continua não sendo reconhecido como um crime hediondo que seria necessário confrontar tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista moral. Pergunto eu como é possível que um crime continuado, perpetrado em tempos recentes, na presença de observadores da ONU e de jornalistas de todo o mundo,
pode ser ignorado de forma tão completa pela humanidade? Como e por que a limpeza étnica da Palestina vem sendo ignorada dessa maneira? Quais os motivos deste memoricídio? A limpeza étnica da Palestina, então, buscou não apenas eliminar o povo palestino, mas apagar a memória da sua existência. Contra todas as evidências históricas, os sionistas costumam repetir que os palestinos não existem e que a Palestina nunca existiu. Por isso, a resistência passa por permanecer nos territórios ocupados, não se deixar expulsar, não se deixar exterminar, não deixar que se apague a história da Palestina anterior a 1948, manter viva a memória da Nakba, libertar a pátria e lutar por justiça, porque enquanto houver injustiça, enquanto houver colonialismo, não tem como haver paz. A resistência palestina, portanto, aponta para o futuro. Reconstruir a pátria sem perder a memória nem a identidade. Como disse o poeta Mahmoud Darwish em 2001, não estamos olhando para trás para desenterrar as provas de um crime passado, pois a Nakba é um presente prolongado que promete continuar no futuro. E com isso, para finalizar essa minha fala já muito longa e passar a palavra para os nossos convidados, aponto a literatura como um recurso bastante útil para compreender o significado e as consequências da Nakba. Por exemplo, a poesia do Mahmoud Darwish, livros como Da Presença da Ausência, Memória para o Esquecimento, poemas como Carteira de Identidade ou Confissão de um Terrorista. Mas também gosto muito de destacar os contos e o romance do Ghassan Kanafani, o romance Retorno a Haifa, os contos A Terra das Laranjas Tristes e Visão de Ramallah. Se a Nakba significou o massacre, a morte, o medo, o exílio, a perda da pátria e a diminuição da esperança, Ghassan Kanafani nos diz que a pátria é o futuro. E numa carta destinada a seu filho, intitulada Curiosidade de uma Criança, o Destino de um Homem, ele apresenta a esperança como o destino das crianças palestinas. Diz ele, esses anos que me escaparam serão seus, e a esperança dentro de mim não vai diminuir, mas será enviada para você e adicionada à sua, crescerá dentro de você. A esta mesma esperança nos remete Mahmoud Darwish, ao sintetizar numa frase memorável a identidade palestina. Nós sofremos de um mal incurável que se chama esperança. Esperança de libertação e de independência. Obrigado por carregar conosco o fardo dessa esperança. E com isso eu me interrompo e, pela ordem alfabética, Caís, é Caís ou é Cais? Cais, te pergunto e te deixo livre para falares o que quiseres. Por que é importante manter viva a memória da Nakba? O que significa Nakba para um jovem palestino? O que é que você quer nos dizer sobre a Nakba? Bom, boa noite, pessoal. Muito bonita essa introdução. E acho que, na minha opinião, como jovem palestino, a Nakba ela é uma memória coletiva de todos e todas, palestinos, tanto refugiados hoje da diáspora, como palestinos que ainda vivem nas mazelas coloniais sionistas dentro do território da Palestina. É uma história viva que continua com todos nós, nas histórias dos nossos ancestrais e que são relembradas todos os dias nas mesas de família. A Nakba, ela nunca terminou. No meu ponto de vista, ela sempre teve sua continuidade após os episódios brutais em massa de limpeza étnica do povo palestino, que são numerosos. 800 mil palestinos expulsos entre 1946 a 1951. É de uma tamanha negligência a gente não falar sobre esse episódio e relembrar das injustiças cometidas aos nossos ancestrais.
15 mil palestinos foram massacrados em seu próprio território para dar espaço à ocupação sionista, ao roubo de nossas terras, nossas terras agrícolas, nossas infraestruturas, nossas casas, nossa vida, nossa história. Hoje, a juventude palestina ela precisa valorizar a história dos nossos ancestrais, cada vez mais. Exigir que essa memória fique viva geração pós geração. E esse é um trabalho árduo que a população jovem palestina da diáspora tem feito muito bem, recuperando essa juventude que se perdeu em meio ao caminho da história e relembrando a eles da importância da gente ir às ruas lutar em nome do nosso povo e em nome da justiça do nosso território. Quando a gente relembra todos os dias as histórias e massacres cometidos com os nossos irmãos e irmãs em Deir Yassin, Dawaim, ou Refa, ou se não Ramla, ou se não a expulsão forçada que fez com que o campo de concentração de Gaza se tornasse o que é hoje. A gente relembra isso porque foi uma injustiça concreta e uma facada nas costas de impérios coloniais em cima do povo palestino. Em cima de nós que estamos hoje vivendo às custas de uma opressão que não deveríamos estar vivendo por estes imperialistas, por estes tais ditos donos do mundo. Quais são os motivos que a gente está aqui hoje? Para conversar sobre e somente relembrar o que aconteceu com os nossos antepassados ou clamar também para que não haja uma continuidade da Nakba? A Nakba é importante de ser relembrada todos os anos, e não somente todos os anos, mas todos os dias, em todas as mesas, em todas as conversas. É uma memória que a gente precisa manter, não somente com os palestinos, mas colocar na cabeça das pessoas que querem entender a Palestina, entender o sofrimento e injustiça que levou à não criação do Estado palestino até o momento em que estamos. Entender que essa continuidade do maquinário colonialista, com a indução do apartheid, com o sistema de ditadura militar em todo o território da Palestina e com o impedimento do retorno de refugiados palestinos, o maior do mundo, que está com 7,2 milhões de palestinos refugiados, é totalmente injusto e hipócrita. Então nós estamos aqui para conversar sobre o que aconteceu lá e que afeta até os dias de hoje quando a gente assiste o genocídio televisionado da faixa de Gaza, que já ceifou mais de 46 mil palestinos. E nós precisamos conversar nisso. Então, na minha visão como jovem, é importante a gente reiterar a justiça, não somente pelos nossos ancestrais, mas a justiça para nós, para as futuras gerações que se mantêm aqui na Terra e que vão estar lutando por essa libertação até que essa libertação chegue. Porque não há nada mais incoerente do que a normalização de um roubo visto por todos e esse silêncio ensurdecedor de grandes líderes políticos, de grandes organizações de direitos humanos que têm condições de parar essa catástrofe continuada. Hoje, em Gaza, a população de Gaza, mais de 1,5 milhões de palestinos, se encontram refugiados numa pequena parte de terra da faixa de Gaza e, quiçá, que sobrou da faixa de Gaza. Uma faixa essa que já veio de um histórico de uma represália brutal em massa de limpeza étnica, onde 1,2 milhões de palestinos são refugiados da própria Nakba de 1948, e hoje estes descendentes desta diáspora palestina estão enfrentando de novo o segundo trauma. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre as similaridades e sobre como que isso é contínuo e como que a Nakba não terminou ali. E ela nunca terminou. A Nakba é sentida por todos nós, até mesmo nós que estamos na diáspora, quando enfrentamos a propaganda sionista aqui no Brasil. Nós enfrentamos a desumanização e o apagamento da identidade palestina através das mentiras sionistas que são colocadas em palco nos grandes jornais hegemônicos. E que nós damos o trabalho duro nesses 7 meses, mais de 222 dias de combater esse maquinário. E que seguiremos. Então eu abro assim esse espaço, dando já esses meus pontos, e vamos continuar essa conversa que eu tenho certeza que vai ser bem construtiva. Muito obrigado, Kais. Realmente tu cobriste no meu entendimento tudo o que eu também acho que é preciso falar. Mohamed Ali, na sequência da ordem alfabética, meu amigo, meu companheiro de palestra em escola, tu que conta de uma maneira tão boa e tão bonita para as crianças e adolescentes nas escolas do que é a Nakba.
o que tu tem para falar para nós nesta Obrigado. noite em que a gente fala dos 76 anos. Obrigado, Caco. Mas depois da tua introdução, né, e da fala do Cais, eu fico em maus lençóis. Vocês, bem, Cais, parabéns. Né? Bom, a Nakba, né, ela é um evento e é um processo. E ele foi um evento preparado para isso. Teve uma preparação anterior muito bem feita, muito bem orquestrada pelos colonizadores, né? E os interesses econômicos dos grandes detentores da riqueza, né? Da Europa. Né? Infelizmente, a Europa que maltratou a América, maltratou a África, maltratou a Ásia, maltratou o Oriente Médio, né? Quis colocar o seu porta-aviões justo na Palestina, né? De uma forma tão vil, né? Com a desculpa de religião. Né? E isso já me dá um gancho para dizer que na sexta-feira a gente vai ter a presença na nossa live, né, do, do Vozes Judaicas por Libertação, né, que os sionistas tomam as dores da Segunda Guerra, da perseguição ao povo judeu, da etnia judaica, da cultura judaica, né, e também inventam novos judeus e botam como sionistas e colocam lá no território, né, eles sem vínculo algum, sem raiz alguma, né, simplesmente para expulsar, para maltratar, né, para fazer todos os dias Nakba com o nosso povo, o povo palestino, né? Então é um processo que vem ano a ano, né? Nós passamos diariamente por humilhações, por genocídio, né? Por processo de luta. Nós nascemos revolucionários e morremos mártires. Essa que é a grande verdade, né? E esse processo ele está, se Deus quiser, chegando ao fim, né? Essa luta, né? Esses horrores que passam na TV, né? Que passam em nossos celulares, mesmo falando de uma forma, né, tão parcial e contra nós, se a pessoa tem um pouquinho de discernimento, ela vê, né, quem é que sofre, quem é o oprimido, quem é que morre, quem é que é maltratado, né, quem sofre o genocídio. Né? E isso está despertando. Essa máscara do sionismo caiu por terra. Né? Esse horror, eu espero que um dia as pessoas se xinguem chamando um ou outro de sionista. Seu sionista! É isso aí que eu quero. Que seja um palavrão. Não é enorme chamar um outro de sionista, porque para nós é um palavrão. O sionismo é uma aberração criada. É uma aberração criada. Né? Então esse para mim é um evento que foi preparado, é um processo, são as duas coisas. O que as pessoas não entendem? Elas precisam entender que esse não é um processo que tem a religião como base. Isso é dourar a pílula. Isso é uma fantasia. Isso é uma fake news, né? Uma mentira de anos e anos e anos e anos e anos que vem repetida, um processo que os próprios nazis faziam, que era repetir a mentira até que as pessoas pensem que é verdade. E é mentira. É um processo político, econômico, cruel, de colonização, de dominação da região que tem muita energia petrolífera, que são os hidrocarbonetos. E é o genocídio. Infelizmente, esse genocídio, esse processo que se passa, né, ele já vem anterior à Nakba, né, teve seu grande start, né, a sua explosão com a Nakba, e vem acontecendo ano a ano, e está culminando a esse cerco de Rafah, né, que já estão invadindo, já estão matando mais e mais, destruindo hospitais, destruindo igrejas, coisas que não entendo. Né? Foram destruídas 13 igrejas e ainda os cristãos do mundo pifados, né? Não, mas e o Hamas? Que Hamas? Vocês estão loucos? Existe uma Nakba, anterior à Nakba. Isso vocês precisam entender, é um processo. Nada aconteceu no dia 7 de outubro. Né?
E nós sempre fomos resistentes, nós somos a resistência, nós nascemos resistentes, né? E é isso que eu tenho para falar por enquanto, certo? Tá certo, muito obrigado, Mohamed. Não sei se vocês perceberam, eu fiquei no escuro aqui, eu tive uma queda de luz em casa. Por sorte, as baterias estão funcionando aí. Bom, vamos então para o nosso terceiro convidado da noite, na nossa primeira rodada, o Walid Rabah. É Rabah ou é Rabah? É Rabah mesmo. Rabah. Walid Rabah, o que tem a nos dizer sobre a Nakba, seu significado, suas consequências, sua importância, o presidente da FEPAL? Porque isso você fala como presidente da FEPAL, não tem como falar de outra maneira. Sim. Boa noite, professor Caco. Obrigado por estar nos ordenando aqui nessa noite. Obrigado à comunidade de Santa Cruz do Sul, dentre os quais está o Muhammad Ali, que tive o prazer de conhecer pessoalmente há pouco tempo, num churrasco magnífico, e toda boa parte da comunidade. Cumprimento todos eles em seu nome, Muhammad. Cumprimento a juventude palestina em nome do CAIS, a comunidade palestina da fronteira oeste. Cumprimento o povo gaúcho, a quem eu estendo a nossa mais profunda tristeza em virtude desses acontecimentos que afetam muito mais as pessoas pobres e simples, as pessoas desvalidas, com severidade muito maior, mesmo nas catástrofes chamadas climáticas. Na verdade, há uma série de opções humanas por castigar mais uns e outros a priori nos diversos aspectos da vida, e quando há uma catástrofe natural, essas pessoas também pagam. Então, nossos corações estão com o povo do Rio Grande do Sul. Cumprimento a nossa comunidade pela grande campanha de arrecadação de mantimentos, ou seja, uma verdadeira ação humanitária, mesmo com a dor e quase que com a paralisação diante do genocídio televisionado em curso na Palestina. É evidente que aparenta que as pessoas estão se mobilizando pela Palestina agora porque há um genocídio em curso. É evidente que isso faz parte, mas há alguns dados que informam que não é apenas isso. Eu estava escrutinando uma série de dados de opinião pública dos Estados Unidos de 2013 para cá. Em 2013, a opinião pública respondia favoravelmente à Palestina em apenas 12%. Atualmente ela está em 27%. É maioria na juventude. E o dado dos acampamentos é muito pouco frente ao significado mais profundo disso. A futura elite estadunidense que está sendo formada nas suas melhores universidades, que vai substituir as futuras governanças, etc., dos Estados Unidos e, consequentemente, do Ocidente, já que os Estados Unidos são a nova Roma para o Ocidente, está em curso. O lobby israelense, ou lobby judaico, como é chamado às vezes, o lobby sionista nos Estados Unidos, se tornou muito visível e as pessoas se irritam com isso ao invés de perceberem o que isso verdadeiramente significa. Eles nunca precisaram trabalhar tanto. E tal qual as entranhas do sionismo estão a descoberto com o genocídio televisionado primeiro da história, abro parênteses. E se nós estivéssemos diante das câmaras de gás televisionadas, a Globo estaria defendendo? Estaria sim. Os demais grandes veículos de comunicação estariam? Sim, porque eles integram o sistema da guerra. Então, está nos permitindo falar coisas, estamos permitidos de falar coisas hoje que não se falava antes. Se falava da mortandade de palestinos, sim, houve manifestações em 2021 e 2023, é que nós temos memória fraca. Não foram tão grandes quanto agora, mas foram grandes em muitos lugares. O que nós talvez não estamos percebendo é que tem coisas acontecendo em lugares que nós não imaginávamos e, a contrário destas coisas, está acontecendo um novo totalitarismo ocidental. Lembremos que o Ocidente é a matriz de todos os genocídios. Lembremos que o Ocidente é o nazismo, porque o nazismo é ocidental. Hitler é ocidental. Mussolini é ocidental. Os campos de concentração são ocidentais. As câmaras de gás são ocidentais. O extermínio de judeus é ocidentais. As bombas atômicas são ocidentais.
O apartheid é ocidental, os crimes coloniais são ocidentais, as bombas atômicas são ocidentais, as guerras do ópio são ocidentais, a escravidão é ocidental, o genocídio ameríndio é ocidental, todos os crimes de que temos conhecimento nos últimos 500 anos são ocidentais. Não é à toa que Israel se jacta de ser ocidental. Este é um extermínio ocidental para manter um modelo genocidário ocidental para a apropriação da riqueza e das vidas das pessoas. E o que acontece na Ucrânia e o que acontece na Palestina é o avançado otânico da OTAN e que alguns se iludem de achar que é alguma coisa diferente disso. Por que que isto está acontecendo na Palestina? Porque a Palestina é um experimento do totalitarismo ocidental. Lembremos, quando nós assistimos filmes distópicos, ou lemos obras literárias distópicas, ou assistimos aos filmes de guerra nas galáxias, etc., nós temos o máximo de tecnologia com o máximo de totalitarismo. E, misteriosamente, os líderes, tanto para bem quanto para mal, simbolizam figuras místicas e vestem túnicas. É disso que se tratam os CNPJs de Cristo. É disso que se trata o Deus étnico que manda matar. Então, esta é uma moldura necessária para falar do processo histórico, porque é preciso falar politicamente. Nós não podemos restringir tudo a um discurso acadêmico e, ao mesmo tempo, a uma fanfarra num sarau fazendo gritaria. As pessoas precisam compreender o que é o processo. O processo é continuado e o processo é absolutamente planejado. Nós temos que entender que a opção dos sionistas euro-judeus, que jamais tiveram nada que ver com a Palestina, é adotada formalmente em 1897 e pensada para além do próprio autor em 1896, quando circula pela primeira vez a obra seminal do sionismo e do planejamento do extermínio na Palestina, O Estado Judeu, de Theodor Herzl. Mas eles começam a aparecer na Palestina ainda durante o período de presença colonial otomana. As primeiras colônias começam a ser construídas em 1881. E os turcos não podem negar isso. Não podem negar isso. Quando eles escolhem a Palestina como destino do seu projeto, eles já dizem que farão a Palestina sem povo. Então eles dizem que a Palestina é uma terra sem povo. Mas a Palestina tinha, segundo o censo britânico de 1922, 38,7 habitantes por quilômetro quadrado, quando a do Brasil era 4, e a da China, já o país mais populoso, mal ficava na casa dos 30. As pessoas querem ouvir isso de nós, para melhor compreender. Eles falaram que era o deserto, mas a precipitação pluviométrica média dos últimos 10 anos na Palestina é de 513 milímetros ano. Para nós termos uma ideia da importância desse dado, Los Angeles tem mal 350 milímetros de chuva média anual. Madrid não chega a 500. E Lisboa mal passa os 500. Detalhe, regiões da Palestina têm 900 milímetros de chuva média anual. Eles inventaram tudo isso para dizer que não cometeriam um crime de limpeza étnica. Mas eles falharam, Caco, Hamad Ali e Caio. O plano era, a partir do momento que os britânicos encampam o projeto, e isso só foi possível porque os britânicos encampam o projeto em 2 de dezembro de 1917, na Declaração Balfour, eles não conseguiram, com o maior império colonial da história nas costas, eles não conseguiram fazer maioria judaica até 1947, de 23 a 47. E nem conseguiram ter a maior parte da geografia que eles tiveram em sua mão nesse momento em apenas 5,87%, e em 1922 eles já tinham 3%. Quando eles não conseguem ter maioria judaica, apenas 30% em 1947, portanto, com os ingleses eles não conseguiram remover a demografia originária e colocar no seu lugar a estrangeira importada, eles resolvem pela limpeza étnica. Só que o plano Dalit é uma parte dessa história, porque a limpeza étnica na Palestina, e nós, palestinos do Brasil, estamos defendendo que as organizações palestinas revisem a data da Nakba. A limpeza étnica começou em Der Ayub, em 17 de dezembro de 1947, 2 semanas e meia depois da resolução da partilha, e continuou até dia 28, quando limpam etnicamente Lifta, uma lindíssima cidade, às cercanias de Jerusalém.
Este processo, continuado até 14 de maio, que bem cita o professor Caco, a autoproclamação do sionismo Estado e autodenominação Israel, já havia 250 mil palestinos expulsos, limpados etnicamente. Com 50 mil limpados etnicamente durante o Império Britânico, 300 mil. O resto continua depois. Agora, para finalizar a resposta, por que isto é continuado até os dias de hoje? Porque eles não conseguiram também em 48, 49, 47, 48, 49, 50 e outubro, novembro de 51, na chamada limpeza das fronteiras, exterminar os palestinos. Porque na Palestina histórica, que eles consideram toda ela Israel, eles tomaram 78% e dela expulsaram 88%, tendo assassinado 15 mil. Tendo invadido 774 localidades, das quais destruíram 531. Mas eles não conseguiram tomar os outros 22%, por isso precisaram da guerra de 67, mas não conseguiram novamente expulsar, por isso que hoje nós temos na Palestina histórica, mesmo com quase 4 milhões fora das nossas fronteiras históricas, 300 a 400 mil não-judeus, mais que judeus, e isto pode explicar o atual banho de sangue necessário para os sionistas para terem maioria demográfica judaica, para continuarem justificando que eles têm o direito à autodeterminação nesta terra. E o que acontece hoje, portanto, dentro desse processo? Cerca de 44 mil palestinos assassinados em 222 dias, 2% da demografia de Gaza. Ou seja, equivalente a 4 milhões de assassinados no Brasil em 222 dias, 7 milhões mais ou menos nos Estados Unidos e 15 milhões na Europa. Nós temos, neste momento, quase 20 mil crianças, sempre considerando as desaparecidas sobre os escombros, 45% do total de mortos. A maior matança da história. Para nós termos uma ideia, não morreram 200 crianças ao dia, média, na Europa, que era 200 vezes maior do que a Palestina de hoje. Na verdade, 230 vezes maior que a Palestina de hoje. Para nós termos uma ideia, durante a Nakba inteira foram 15 mil assassinatos. Hoje nós temos 3 vezes e só o de crianças supera 5 mil. Nós tivemos 69% de destruição. Neste momento nós temos 75% em apenas 222 dias. Naquele momento tivemos uma coisa difícil de acreditar, 88% de limpeza étnica, a maior limpeza étnica da história, dos 78% tomados. Neste momento, Muhammad Ali, considerando os deslocados e os assassinados, dá 91,5%. A maior limpeza étnica foi superada agora. Nós temos agora, professor Caco e Cais, nós temos quase 9 mil palestinos, crianças palestinas, assassinadas por 1 milhão de habitantes. Em toda a Segunda Guerra, mal passaram de 1.000 em 6 anos por milhão de habitantes. Detalhe, Auschwitz, que foi essencialmente um campo de extermínio, foram 2.800 por milhão em 4 anos. Se durasse 4 anos a matança sionista em Gaza, nós teríamos 90 mil crianças por milhão. Nós ultrapassaríamos cerca de 40, 45 vezes Auschwitz. Esta é a autoridade moral, intelectual, ética e política do sionismo de Israel e de quem o apoia no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quando nós falamos destas coisas, é que as pessoas compreendem o que é o genocídio. Genocídio não é uma palavra à toa. Genocídio também é a tentativa de extermínio, não pela morte, mas por tornar inabitável um território. E os cerca de 84 mil feridos, 4% da demografia de Gaza, todos eles mutilados ou graves e sem medicamento. Imagine nós aqui no Brasil com 8 milhões, que seria a equivalência. Todo o sistema de saúde brasileiro colapsaria e nós teríamos que exportar doentes para o mundo inteiro para serem atendidos. Então, a continuidade da derrota do sionismo é a continuidade da Nakba imposta por eles a nós. Detalhe, eles já perderam. Eles estão derrotados. E não é apenas moralmente. Eles estão derrotados em campo e não é por uma força bélica. É porque os palestinos não saem. É porque eles, apesar das deficiências que foi Oslo, nós construímos mais coisas. E eles estão destruindo o quê? Os hospitais pós-Oslo. Eles estão destruindo as universidades pós-Oslo. Eles estão destruindo as estradas pós-Oslo. Eles destruíram o aeroporto pós-Oslo. Eles destruíram o porto pós-Oslo. Eles destroem as escolas pós-Oslo. Eles destroem as crianças pós-Oslo. Eles destroem os doutores e mestres nossos.
todos pós-Oslo, porque nós os ultrapassamos em mestrados e doutorados. Até Oslo é uma vitória nossa e uma derrota deles. Por isso nós estamos felizes de estar aqui nesta mesa agora, porque nós trouxemos a causa palestina aqui, Muhammad Ali. Qual o povo na história de 1.400.000 camponeses que todo mundo se levantou contra eles porque a União Soviética financiou o sionismo contra nós e nós chegamos aqui, estamos em todos os lares do mundo. Qual o povo que fez isso? Nenhum povo fez isso. E eu respeito os outros povos que lutaram. Eu respeito e quero louvar aqui os nossos camponeses pobres, miseráveis e desarmados, os esfarrapados da limpeza étnica, porque eles nos trouxeram nesta esquina do mundo. E nós vamos derrotar o sionismo. Nós vamos livrar a humanidade do sionismo. E vamos livrar as primeiras vítimas do sionismo, os judeus. Judeus e judias de todo o mundo. Os palestinos livrarão vocês desta chaga, como o mundo livrou os alemães do nazismo. É como fez o Mohammed, é de bater palmas, porque é exatamente isso. O que você diz, Walid, é impressionantemente importante de ser ouvido por todo mundo. Primeiro, quando você começa lá a dizer isso, que as pessoas querem que a gente fale a verdade, porque as pessoas querem conhecer a verdade que ficou inacessível para elas, e a verdade é essa. Os palestinos libertarão os judeus do sionismo, os palestinos libertarão o mundo do sionismo. Quando nós lançamos o nosso comitê em Santa Cruz do Sul, em novembro de 2023, e fizemos um ato público na praça central da cidade, os companheiros me deram a honra de ler o manifesto de lançamento do comitê, e a gente terminava ali com uma frase que dizia o seguinte: parar Israel em 2023 é tão importante quanto foi parar os nazistas em 1945. Pois bem, não paramos em 23, mas teremos que pará-los em 24, porque é necessário. E a libertação da Palestina e dos palestinos é também a libertação dos judeus e é a libertação do mundo. E isso é fundamental que se diga. Enquanto vocês falavam, algumas pessoas comentaram, um dos comentários justamente entusiasmado acompanhava o Walid para dizer que os sionistas não conseguiram e não conseguirão exterminar os palestinos. Outra pessoa se perguntava sobre o silêncio. Que silêncio é este? Por que este silêncio tão grande nos meios de comunicação e no mundo? E aí eu acho muito importante quando o Walid faz a pergunta que ele mesmo responde, qual seria a cobertura se tivéssemos gás ao vivo, né? Câmaras de gás ao vivo. E de que lado estariam os meios de comunicação? E uma pessoa perguntou, a Simone comentou lá no início, que quando ela, ainda adolescente, começa a se interessar por esse assunto, disseram para ela que ela nunca conseguiria compreender, que era complexo demais, porque era uma guerra religiosa que tinha começado há milênios e que nunca teria fim. E essa questão, eu acho que é muito importante que a gente diga, não se trata de religião, e que, na verdade, os palestinos se defendem do ocupante, lutam contra os que ocuparam o seu país e as suas terras. No caso, foram os sionistas, mas se fossem outros, esse enfrentamento seria feito contra quem estivesse ocupando as terras. Não tem nada de religião, até porque se a gente for buscar as origens da Palestina histórica, a gente vai encontrar as religiões abraâmicas convivendo harmoniosamente. Não tem guerra religiosa aí, e isto também é importante. Me permitam pedir mais uma rodada para vocês, e eu queria... vocês já falaram sobre isso, mas eu queria voltar a pegar
Gaza, enquanto o Walid falava, eu lembrei de um texto do Chris Hedges, que tem como título Israel reabriu as câmaras de Gaza. E ele dizia assim: os céus de Gaza estão repletos dos projéteis da morte, aviões de guerra, helicópteros de ataque, drones, bombas de canhão e de tanque, granadas, mísseis. Gaza é uma cacofonia de explosões e gritos perdidos de ajuda sob edifícios desabados. Israel não será dissuadido. Planeja concluir o trabalho, destruir o que resta no norte e dizimar o que permanece no sul, tornar Gaza inabitável, ver seus 2,3 milhões de habitantes expulsos numa campanha maciça de limpeza étnica por meio de fome, terror, massacre e doenças infecciosas. Isso foi escrito em fevereiro de 2024. O mundo assistirá passivamente, murmurando lugares comuns inúteis, enquanto Israel rola sua roleta da morte? Se for assim, quando terminar, a Nakba de 48 parecerá um relicário pitoresco de uma era mais civilizada. Nada está fora dos limites. Hospitais, mesquitas, igrejas, residências, edifícios de apartamentos, campos de refugiados, escolas, universidades, escritórios de mídia, bancos, sistemas de esgoto, infraestrutura de telecomunicações, estações de tratamento de água, bibliotecas, moinhos de trigo, padarias, mercados, bairros inteiros. A intenção de Israel é destruir a infraestrutura de Gaza, matar ou ferir diariamente centenas de palestinos. Gaza está destinada a se tornar uma terra devastada. Não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra os palestinos. Assim como falam da guerra religiosa, costumam muito também usar o espantalho do Hamas e falar de conflito. Vocês já deixaram muito claro do que se trata. Eu acho importante também que a gente lembre da beleza da Palestina histórica, da beleza de Gaza antes dos bombardeios, e que não são só os bombardeios de pós-7 de outubro, que são os de 2021, que são os de 2018, os de 2014, os de 2000 e assim vai. A beleza dos campos, a beleza das oliveiras, a beleza do povo palestino, a delicadeza do povo palestino, a elegância, a erudição, a poesia. Enfim, eu acho que é importante dizer que o que está sendo destruído é um dos países e um dos povos mais belos do mundo. E que tem, como a Lídia disse muito bem no início da sua fala, que tem essa capacidade de empatia que, no meio dessa destruição toda, a comunidade palestina aqui no Rio Grande se volta para fazer coleta de doações para ajudar os refugiados climáticos. Porque essa empatia, Mohamed comandava na segunda-feira a nossa outra transmissão ao vivo, exatamente sobre a relação entre a tragédia climática do Rio Grande do Sul, a resiliência do povo gaúcho, a resiliência do povo palestino e a solidariedade do povo palestino. Essa empatia que os palestinos demonstram, será que os gaúchos, será que os brasileiros, nem sofrendo uma tragédia, conseguirão ter e continuarão fazendo de conta que nada está acontecendo, que é só um conflito contra terroristas? Roda a conversa, quem é que pega a conversa e faz ela rodar? Me permitam, né, Kais, né, Walid, dizer o seguinte, que a gente está aberto a perguntas, né, questionamentos, né, de quem está nos assistindo, que na próxima sexta-feira a gente vai ter uma live muito importante, falar sobre universidade, né? Eu acho as universidades americanas, as universidades europeias, as universidades latino-americanas, a USP, ela iniciou a ação. Espero que as universidades gaúchas também iniciem, né? Esse movimento jovem, revolucionário, estudantil, alegre, feliz, né? Por uma causa justa, uma causa nobre.
Também quero dizer, né, que todos os membros de não origem palestina do nosso comitê se sentem muito palestinos. Muito palestinos, eu tenho certeza, Walid, tenho certeza, Kais, que eles se emocionaram muito pela fala de vocês. Eu tenho a mais absoluta certeza disso. Né? Então, Kais, por gentileza, é contigo, Walid, fiquem à vontade. Né? Bom, eu acho que eu gostaria de falar sobre a beleza de Gaza, né? Como foi colocado aqui. E a beleza de Gaza não está somente na infraestrutura ou na resiliência de um povo que tenta cultivar toda a sua história dentro de um campo que foi imposto a eles nesses mais de 17 anos. Eu acho que a gente precisa falar sobre, como o Walid falou, nós palestinos vencemos pós-Oslo. E o vencimento palestino, essa vitória palestina, está nessa resistência de se manter em sua terra, de mostrar para o colonizador que vocês podem fazer o que quiser, que a gente não vai sair daqui. De mostrar para eles que nós somos o povo mais inteligente dentro do nosso próprio território. E um dos mais renomados em nomes de universidades gigantescas, não somente na faixa de Gaza, como na Cisjordânia. Quando eu fui à Palestina e tive o prazer de conhecer pessoas, mesmo não podendo ter a oportunidade de pisar em Gaza, mas de conseguir fazer um contato em meio à pandemia com ativistas que eu levo até hoje ao meu lado, que hoje vivem na diáspora nos Estados Unidos, lutando pela libertação do seu povo, que nem suas famílias sendo bombardeadas hoje no genocídio a Gaza, eu vejo a beleza de Gaza nos olhos dessas pessoas que querem viver coisas que não são enxergadas pela população ocidental, porque a mídia hegemônica tem a tendência de demonizar o corpo árabe como se nós, árabes, fôssemos completamente bárbaros, atrozes, medonhos, sendo que essas pessoas aqui no Ocidente acabam não se enxergando muitas vezes no espelho. E aí eu gostaria de reiterar, por exemplo, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, aonde eu vejo a vergonha crucial de pessoas, principalmente da extrema-direita e políticos que se dizem preocupados com a questão das enchentes e o desastre ambiental, fazendo campanha política em meio à desumanização que está sendo cometida com gaúchos. É nesse momento que eu venho e me questiono o que é solidariedade para o povo gaúcho realmente, o que é solidariedade para a população brasileira e principalmente para esses políticos que utilizam dos corpos que estão boiando em enchentes no Rio Grande do Sul para falar que são heróis da pátria. Sendo que estes mesmos políticos que estavam nessas governanças aqui no Rio Grande do Sul não fizeram absolutamente nada para combater as crises climáticas aqui, a não ser engavetar. Então eu enxergo a mesma questão na Palestina. O que esses políticos que tanto colocam a gravatinha para jogo fizeram para se solidarizar com os povos do mundo? O que essas pessoas, nesses 122 dias, fizeram de empenho para ajudar e reconhecer a população palestina da diáspora, que sua a camisa todos os dias para chegar ao ponto de falar com a população brasileira e quebrar esses paradigmas do colonialismo e da propaganda que foi dada um espaço brutal neste país para que a propaganda mentirosa de sionistas seja espalhada para todos os cantos e mazelas. O problema do Brasil é que nós permitimos que a extrema-direita se atrelasse a cada beco e esquina deste país para induzir as pessoas a apoiar o genocídio de povos oprimidos, enquanto nós também somos povos oprimidos pelo mesmo maquinário que essa extrema-direita apoia. E é totalmente ridículo que a gente não consiga quebrar esses paradigmas, mas também é notório de entender que a utilização do fundamentalismo religioso neste país como arma de guerra é totalmente poderosa e ela não vem de hoje ou do 7 de outubro. Ela é uma construção também. Essa ideia, principalmente do lobby evangélico deste país, conectado com os outros lobbies nos Estados Unidos, na Europa, e ligados ao fascismo da extrema-direita, com esta paixão e fetichização de armamentos e do fascismo, esse relacionamento icônico que eles têm, somente eles têm, faz jus a entender o porquê que eles apoiam Israel até hoje. Óbvio, linkando com questões de islamofobia e ódio total racista aos árabes.
Porque o que mais fazem esses líderes e pastores, não todos, mas a grande maioria, é de simplesmente continuar uma desumanização. E aí eu vou citar o Walid. A gente vê que sionistas hoje trabalham mais. Mas antes eles não precisavam somente dos protagonistas de outras áreas para fazer o trabalho sujo. Hoje a gente está vendo o trabalho sujo sendo feito pelos próprios sionistas nas nossas caras. Se em 222 dias vocês não tiveram capacidade moral de enxergar este trabalho nefasto e, quiçá, criminoso contra a população palestina global, eu sinceramente peço perdão ao caráter das pessoas que ainda tentam questionar a resistência palestina e a luta justa pela libertação. E aí eu peço para que essas pessoas que entrem em contato com alguma pessoa de Gaza. Eu, em 222 dias, fico compartilhando pessoas que falam sobre Gaza e que são de Gaza, e que têm seus familiares bombardeados, e que mesmo assim estão nas telas falando sobre o seu território, falando sobre onde estudou, falando sobre os seus sonhos, falando sobre o que estão fazendo. Eu quero que essas pessoas tão medíocres, que gostam de desumanizar os palestinos de Gaza, conversem com uns palestinos de Gaza. Porque eu tenho certeza que numa conversa educada e moral, essas pessoas param de uma vez de acreditar em bananismo, de profecia e de Messias voltando. Basicamente. Né? É uma coisa assim, asdrúxula, é boba de falar, mas é uma realidade. O pessoal ele está muito inerte numa ideia mentirosa propagada pelas igrejas e que é perigosa. E ela vai deixando a gente cada vez mais divergente, vamos dizer assim. Bom, separados, a gente não consegue ter uma conexão e uma conversa. E o meu maior medo é esse, é o perigo da armamentização pela fé. A gente luta muito contra o fundamentalismo, a gente luta muito para ter espaços mais politicamente corretos para conversar, porque a gente precisa ainda, e eu enxergo muito isso mais vivendo no interior, a gente precisa ainda chegar nas casas das pessoas, nas instituições, e ter uma conversa sobre Palestina de uma maneira séria e direta, como estamos fazendo nessa live. E somente assim eu acredito que as pessoas vão começar a enxergar aqui no Brasil. Né? Eu não vejo o Brasil como um país atrasado em questão de apoio palestino. Eu vejo um país que está crescendo em apoio aos palestinos. Não tanto quanto eu gostaria, mas que está crescendo. E a gente está vendo isso acontecer, não somente aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, que é impressionante, os números de apoio crescem cada vez mais, e na Europa. Então a gente está vendo os povos cada vez mais se unindo e a gente está vendo as coisas no Ocidente se quebrando e literalmente mostrando suas facetas, e a gente está vendo os povos minoritários se revoltando, porque finalmente, eu acredito que finalmente, muito futuramente, a gente vai ver as revoluções acontecendo cada vez mais e tendo mais espaços nessas populações. É isso. Perfeito. Antes de deixar o Walid falar, eu só queria colocar alguma coisa que entrou aqui de comentários e perguntas. Bom, primeiro que sobe o coraçãozinho. Desde que o Caio começou a falar, não parou de subir coração aqui, e aplausos e coisas do tipo. Mas eu queria aqui, teve uma pergunta. Por que os países, eu acho que o Walid pode falar nisso tranquilamente, por que os países árabes não se unem em defesa da Palestina? Outra pessoa comenta que o terrorismo verdadeiro é o sionismo, que a gente já falou isso, até me lembrei da uma frase famosa da Leila Khalid, em que ela diz exatamente isso, quem trouxe o terrorismo para a nossa região foram os sionistas. Alguém falava sobre os interesses dos fabricantes de armas e várias pessoas pediram indicação de livros, sites, textos, filmes para sala de aula. E aí, assim, gente, vocês podem mandar DM para o perfil do comitê, Paz na Palestina SCS, que a gente responde. A gente tem, inclusive, um repositório de livros que a gente pode dar o link para vocês, etc. E nós temos um canal no YouTube, que também se entra com Paz na Palestina SCS, onde a gente tem várias playlists, inclusive com vídeos curtos para serem usados em sala de aula. E agradecer também a pessoa que estava aqui, eu não anotei, que colocou aqui nos comentários uma série de livros muito importantes, do Lapap, do Norman Finkelstein, do Eduardo Said, do Salem Nasser, do Rashid Khalid, uma série de livros muito importantes sobre a Palestina, e eu queria acrescentar aí um livro que eu acho muito bom,
que é o da Bárbara Caramuru, que é uma antropóloga e historiadora brasileira, que é Palestina, Manual da Ocupação. Foi lançado agora esse ano. Aliás, o nosso comitê surge porque o Fábio Bacila, que escreveu artigos sobre o colonialismo sionista na Palestina, junto com a Bárbara Caramuru, fez uma live aqui junto com o Eduardo Barreto, que é um membro do nosso comitê, e nesta live, quando acabou a live, ele colocou a provocação: façam surgir comitês de apoio à Palestina. E aí, então, o professor Márcio Lenz, que está nos assistindo aqui, chamou o professor Eduardo Barreto e mais a Regina Midi, e me chamaram e disseram: ô Caco, a gente quer fazer um comitê, topa? E eu fiquei pensando, são loucos, vai surgir comitê pró-Palestina em Santa Cruz do Sul? Não vai surgir nunca, não vai acontecer. Pois aconteceu e fortaleceu. Então, mandem DM para o nosso perfil no Instagram, que a gente dá essas indicações de livro, texto, filme e tal. E o Alide, te deixo de novo para continuar nos... Como alguém falou aqui, o Alide tem uma didática excelente, deveria viajar pelo Brasil. Viajar pelo Brasil, eu sei que você já faz, e realmente a tua didática é muito boa. Alguém agora está aqui dando parabéns ao Mohamed pela iniciativa das lives. Walid, vamos lá. Com licença, desculpa, eu posso acrescentar também uma pergunta que surgiu aqui, que só o Walid ele pode responder essa, né? A resistência líbano-palestina, ela pergunta: como os atos, como o dia de hoje, para relembrar a Nakba, podem influenciar a opinião pública e a política brasileira? Bom, professor Caco, coincide que tanto a Bárbara quanto o professor Fábio Bacila são de Curitiba. Muito. Bom, deixar claro que eu não sou de Curitiba, eu sou do interior do estado, mas resido em Curitiba há 23 anos. Os países árabes, vejam, vamos começar pela Turquia, por exemplo. A Turquia reconheceu que não é árabe, mas é bom falar da Turquia. A Turquia reconheceu Israel em março de 49, 2 meses antes da própria ONU admitir Israel como Estado-membro, com 3 cláusulas condicionantes. Respeitar a Carta das Nações Unidas, não respeita até hoje. Respeitar, acatar e implementar a Resolução 181, a da recomendação da partilha, que, na pior das hipóteses, daria ao futuro Estado palestino nas próprias terras palestinas 42,9% do seu território, sem trocas demográficas, bom deixar claro, e também acatar, implementar a Resolução 194, que, na minha opinião, é a resolução, a decisão internacional que medula a questão palestina, que é a do retorno dos refugiados, portanto, a restauração demográfica da Palestina histórica. Então, a Turquia reconhece este país, Israel, inventado, sem condições, antes da ONU admiti-lo com condições. Então, veja a complexidade. Os países árabes são criados em suas fronteiras, regimes e tudo ou mais, inclusive governos até hoje, e elites postas, por Sykes-Picot, de 1916, que é o arranjo colonial para o Oriente Médio antes de Israel. Israel quase que não existe. Os britânicos, quando saem aos frangalhos da Segunda Guerra Mundial, e já tinham saído não tão bem da Primeira, eles saem da condição de credores para devedores para os Estados Unidos da Primeira, eles tentam revisar a promessa de Balfour, em 1917, e permanecer na Palestina. E dar algum status especial para os sionistas na administração e, claro, recusar qualquer direito civil nacional, civil ou humanitário ao povo originário palestino e, aos poucos, ir fazendo com que ele saia da Palestina histórica. Então, esses países árabes são também criação do Império Colonial
britânico e francês. Não há nada de diferente. Uma outra coisa importante de destacar, para vir também para os dias de hoje, não há uma identidade tão homogênea assim, e interesses tão homogêneos assim no mundo chamado árabe. Porque, veja, por que os países latinos, por serem latinos, não se unem? Veja a pancadaria que é a Europa. Por que a África não se une? Por que a Ásia não se une? A ideia de homogeneização do Oriente Médio ou do mundo árabe é uma ideia orientalista. Como se não existisse um interesse divergente do outro lado da África, inclusive a Mediterrâneo, do Marrocos, que é árabe por arabização, não é semita, por exemplo. Por que deveriam ter interesses necessariamente coincidentes? Não. Agora, a pressão, já que está falando de pressão, nos dias atuais, é importante. Ela sempre foi. Mas não só, e depois eu vou para o não só. A Turquia, como eu disse, 9,4 bilhões de dólares de trocas com Israel, não sei se eu disse aqui ou foi na manifestação na praça, na Paulista, que eu vim de lá para cá. 9,4 bilhões de dólares é a última cifra das trocas anuais, né, claro, entre Turquia e Israel. Com um detalhe importante, 5,2 bilhões de dólares de superávit para a Turquia, e diferentemente do que as pessoas pensam, é a Turquia que exporta equipamento bélico para Israel e não o contrário. A Turquia foi obrigada a suspender as trocas comerciais com Israel. Claro, o Erdogan disse até que cesse o genocídio, quer dizer, parou a matança, está tudo resolvido. Não precisa ter Estado palestino, não precisa ter retorno de refugiado, não precisa estar subordinado à reconstrução de Gaza, não precisa colocar no Tribunal Penal Internacional, bem como julgar na Corte Internacional de Justiça o crime de genocídio, nada disso. E o Egito estava pressionado, Muhammad Ali, estava pressionado a abrir as fronteiras para que o êxodo acontecesse com tranquilidade. O Egito, tal qual na época do rei Farouk, não aceitou isso. Mais do que isso, e aqui não estou defendendo o regime egípcio, mais do que isso, o Egito agora anuncia que vai aderir no apoio à petição da África do Sul para apurar o crime de genocídio. O que quer dizer, portanto, que muitas coisas estão mudando. Nos Estados Unidos estão mudando, na África está mudando. É provável que numa próxima rodada nós tenhamos países reconhecendo a Palestina do bloco europeu. A Irlanda anuncia que vai reconhecer a Palestina no mês que vem, até agosto, eu acho. A Espanha está ensaiando reconhecer o Estado da Palestina. É possível que nós tenhamos, isso é importante destacar, professor Caco e Cais. Nós tivemos agora vários dissabores na ONU provocados pelos Estados Unidos. Veja, nós temos que debilitar esta conta só nos Estados Unidos, porque só eles têm o poder de veto. Israel, que não representa nada. Israel, sem os Estados Unidos, é o quê? 80% das armas ali do genocídio são estadunidenses. E uma outra parte alemã, que é o segundo maior exportador. Quer dizer, o que sobra de equipamento bélico israelense nesse genocídio? Só a vontade de genocidar, não mais do que isso. Então, são os Estados Unidos que opõem veto. 9 países votaram contra a Palestina ser Estado-membro. Alguns são Micronésia, Palau, etc. Isso não conta. A conta verdadeira é o quanto da demografia mundial. Eu já fiz essa conta. Todos esses países somados, e os Estados Unidos aqui contam, dá 5% da demografia mundial. Se você levar em conta que os Estados Unidos estão rachados hoje, você tira metade da população dos Estados Unidos, que é a que conta, sobrou 3% da demografia mundial. Os países que não reconhecem a Palestina, porque se abstêm, na verdade é a imposição dos Estados Unidos. A abstenção deles é tacitamente o reconhecimento do Estado da Palestina. No Conselho de Segurança da ONU, votar pelo cessar-fogo foi votar contra o genocídio e contra a vontade dos Estados Unidos, porque esse genocídio é estadunidense, é ocidental, para dizer ao mundo que o ocidente político deles não vai ceder. Eles tentam dizer isso para a Rússia, tentam dizer isso para a China, e estão dizendo isso no Oriente Médio, quando existe uma reserva de gás com até $1 trilhão de riqueza nas costas de Gaza, e quando os países do Oriente Médio começam a aderir ao BRICS. Quem aderiu ao BRICS? Egito, Arábia Saudita
Irã e uma pipoqueira em forma de país chamada Emirados Árabes Unidos. Tomemos esses 3 países e excluamos a pipoqueira, que não nos interessa. Esses 3 países dão 5,2 trilhões de dólares de PIB pela paridade do poder de compra, que é o critério do FMI. Esses países dão aproximadamente 240 milhões de habitantes, mais que a demografia brasileira. E esses países dão aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. E esses países são conectivos. Esses países dominam a maior conexão geográfica e marítima do mundo. Esses países dominam sozinhos grande parte da riqueza de petróleo e gás, a qual, Muhammad Ali aludiu bem no começo. Este genocídio é contra este arranjo. É contra o povo palestino por um arranjo com Israel. Mas não é só contra o povo palestino. A ameaça de armas nucleares, que esses bufões de Israel ficam tagarelando, não é contra Gaza. Até porque eles estariam se matando. Isso é a ameaça direta dos Estados Unidos contra os atores regionais, na boca de uma pessoa que fala qualquer coisa, porque quem faz um genocídio televisionado que nem Hitler teria coragem de fazer como Netanyahu e os seus, ele pode, da boca para fora, falar em bomba atômica. Mas quem está falando são os Estados Unidos. E essa bomba atômica é contra o Iêmen, é contra a Síria, é contra o Irã, é contra outros atores que estão contra este genocídio. E que, por acaso, foram hostilizados, muitos deles, neste movimento pseudo-primaveril, que todo ele foi ocidental, todo ele foi para desestabilizar o Oriente Médio e facilitar a tomada. O que fizeram com a Síria é para ampliar a demografia de Israel, que é o chamado Grande Israel. O que fizeram com o Iraque é a mesma coisa, a desestabilização da Jordânia é a mesma coisa, o impedimento e praticamente o colapso do Irã tem o mesmo objetivo. E, eventualmente, colapsar o Egito visa este objetivo. E todo mundo sabe qual é o mapa da Grande Israel. Ele vai do Nilo ao Tigre e Eufrates, na sua menor porção. Na sua maior porção, ele toma até 3/4 da Turquia, para se encontrar com o antigo reino de Khazar, que fica entre os mares Cáspio e Mediterrâneo, no baixo ventre russo. Por isso que os russos estão na Síria também guerreando. Isso também é uma guerra contra o sionismo. Por fim, eu tenho que sair daqui a pouco, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu considero muito importante. Eu ouvi isso já de algumas pessoas, não exatamente desta forma. Nós não estamos diante de uma guerra, estamos diante de um genocídio, correto? Mas há sim uma guerra. Há uma guerra das consciências contra Israel. Há uma guerra surda que todo mundo quer dizer, mas não está conseguindo ter coragem de dizer ainda, que é mais ou menos a seguinte afirmação. O mundo pegou em armas contra o nazismo. É preciso, neste momento, a humanidade pegar em armas contra Israel. Israel é mais perigosa que o nazismo. Os alemães nazistas não tinham a bomba atômica, Israel tem. Hitler não matava em nome de um deus étnico, Israel mata. Então, nós estamos, neste momento, diante do maior perigo que a humanidade já enfrentou. Porque os Estados Unidos estão guerreando e eles também têm bombas atômicas. E quando eles acharam que deveriam lançar, eles lançaram contra o Japão. Neste momento, o mundo precisa dizer não a isso e pegar armas, porque como tal, como fizemos para parar o nazismo, precisamos parar Israel. Não é só contra o povo palestino. Muito bem. Eu gostaria do número, aquele de novo, da opinião pública americana, 27% pró-Palestina? 27. Isso decide uma eleição, né? Decide, mas não é bem assim. Porque sim, mesmo a matemática deles. Mesmo na juventude estadunidense, que está acampada, o Gallup perguntou qual é o elemento determinante do seu voto. Daí coloca lá vários, saúde, educação, economia, emprego, a juventude, emprego, né? Só 2% colocaram como determinante última, ou determinante primeira, a Palestina. Claro que isso pode decidir a eleição dos Estados Unidos, porque lá é eleição por colégio eleitoral. Esses 2% podem simplesmente fazer o Biden perder em 3, 4 colégios eleitorais. E aí tem um pulo do gato, Muhammad. Será a primeira vez na história que os palestinos
decidirão a eleição nos Estados Uma Unidos. eleição. Isso Tem muita coisa para rolar até as eleições. Isso como diria o seu pai. Seu pai está vivo? Não, infelizmente ele já se Que foi. em paz descanse. Mas se ele tivesse vivo, ele diria Shalaby. Seria muito bonito. Muito, demais. Uma das coisas, né, que a gente falou na segunda-feira, né, eu estava elogiando a mídia em relação ao que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Pô, tem rádios que não param, as TVs não param de falar e começam a orientar e dizem o que é falso, o que é fake, o que não é, né? Algo maravilhoso, né? A mídia brasileira em relação à tragédia do Rio Grande do Sul. Mas os colegas deles, a mídia que cobre Gaza, 110 morreram. 110 morreram. Nada sobre Foram isso. assassinados. Assassinados, exato. Desculpa, morreram, não foram assassinados. Né? Foram martirizados. Eles traziam as imagens de Gaza, que hoje nós temos muito poucas. Antes nós tínhamos mais. Né? Da mesma forma, né, a única mídia que hoje a gente está usando o Instagram, tem o Facebook, tem o X, que era o antigo Twitter, né? O único que é de massas, né, que é o TikTok, está sendo proibido nos Estados Unidos, né? E é o que a juventude está usando, né? Então, esse lobby sionista que detém todos os meios de comunicação, esse lobby sionista que detém todos os códigos dos nossos aparelhos celulares e usa os nossos celulares para... Esse lobby sionista, ele é perigoso, mundial. Ele é o grande pai, né, do filme 1985, se não me engano, né? 1974, repõe um ano, né? Exatamente. Então, é o grande pai, né? O que tudo vê e tudo comanda. A liberdade, ela está se indo. Os Estados Unidos, ela é governada por lobbies. É um gancho que o Walid, ele disse, né? Ele deu a entender, eu vou ao ponto. Os Estados Unidos é uma ditadura de lobbies. Você não tem mais a liberdade de expressão. Eles estão querendo podar essa liberdade de expressão. Da mesma forma, aqui no Brasil, existiu já a vontade de um certo candidato, né, pretenso ditador, né, a comandar o nosso parlamento em cima de bancada do boi, da Bíblia e da bala. Isso também. Então, isso fica um alerta para os partidos políticos. Vocês não podem ser vencidos por lobbies, porque os lobbies comandam ditaduras. Fica um recado aí, tá? Isso é só para dar uma complementar nessa boa. Mas eu recebi aqui na verdade eu traduzi, mas pediram aqui para traduzir o Shalaby. Shalaby é belo, bonito, formoso. Gracioso. Mas isso é gracioso. Uma palavra não muito usada, ela é mais antiga, não se usa mais praticamente isso, né? Mas o sobrenome Shalaby, por exemplo, ele quer dizer isso. Tem muita gente com esse sobrenome, né? Aí, eu acho que na sua cidade aí tem a sua família, né? Shalaby. Você é gracioso, rapaz. Daí se você quiser ir para um barbeiro, fazer um enxalabiamento, isso que significa. Embelezamento, né? Isso é belo. Gente, eu de novo volto para as coisas que entraram de comentários ali. Sim, a Beta perguntou se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, sim, no nosso perfil no Instagram e também vai estar disponível na playlist de lives no nosso canal do YouTube. Teve uma pessoa que eu não consegui agora recuperar o nome, que disse que o Kai representou muito bem a juventude da Fronteira da Paz. Parabéns. E a Juliana, que diz aqui que é a primeira live que assisto com atenção. Carajo, que aula! Então, parabéns para vocês todos aí. Gente, nós estamos chegando a quase 1
hora e meia de conversa, e já, né, o Alídio já tem que sair também. Então, eu queria só que vocês fizessem uma rodada breve aí de considerações finais e tchau, e a gente vai acabando aí. Depois eu só vou dizer a programação da sexta-feira e vamos. Quem vai? Posso começar para poder ir embora? Que eu estou bem apertado. Isso, por favor. Primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer muito à comunidade, especialmente os que estão nesse comitê. E eu queria deixar para o final o agradecimento à solidariedade. Deixei de propósito. Em 1982, quando as tropas guerrilheiras ligadas ao LP saem do Líbano, em virtude de um acordo mediado pelos Estados Unidos, por meio do seu enviado especial naquele momento, Philip Habib. E daí acontece, claro, o massacre de Sabra Shatila, que estavam desprotegidos dos guerrilheiros palestinos. O Arafat, do navio que o levava, ele volta-se para a costa de Beirute e agradece ao povo libanês na forma que eu considero mais bela de agradecer. Ele diz o seguinte, isso está na biografia dele: ó honra, prostra-te diante de Beirute. Era o agradecimento ao povo libanês por ter resistido junto com o povo palestino ao cerco, ao assédio israelense naquele momento com seus aliados internos. Eu digo a mesma coisa para aqueles que não são solidários. Eu sempre peço que a honra prostre-se diante de vocês. Professor Caco, em seu nome, cumprimento todos aqueles que não são solidários. Por fim, não tenham medo de que nós sucumbiremos. Aquele mal que é o da esperança tem um outro mal pior ainda em nós, que foi inaugurado por um erro divino de forma de fabricação em nós palestinos. Nós fomos fabricados sem dobradiças nas vértebras. Por isso nós não nos vergamos. E foi isso que nos fez um povo sem modéstia, invencível. O sionismo trombou errado. Ele trombou num povo invencível. Uma criança que não teme a morte, essa criança é invencível. Não adianta você genocidar, não adianta você fazer o que quiser contra o povo palestino. O povo palestino não vai se curvar. Nós temos 11 mil anos de história. Nós temos, considerando esta, 57 invasões. Todos os invasores se foram e não houve alteração da essência da demografia. Nós continuamos, segundo a genética moderna, 90% cananeus. Se iludem aqueles que acham que as armas de precisão, e que nem são israelenses, são estadunidenses, vão derrotar o povo palestino. O poder de guerra dos impérios antigamente, e a vontade de matar, e a ausência de leis e direitos humanos, portanto, poderiam matar quem eles quisessem, eles não dobraram o povo palestino. Alexandre Grande não dobrou. O faraó não dobrou. O Império Otomano não dobrou. Nenhum império dobrou o povo palestino. Se nós dermos o conceito de cidade para o mundo, cidade de Jericó a primeira, e as primeiras cidades-estado do mundo são cananeias. Se nós dermos o monoteísmo para o mundo, a desracialização de Deus, nós daremos ao mundo a libertação do sionismo, a última ideologia colonial supremacista e de extermínio, aquela que substitui o nazismo. Os palestinos darão a si mesmos e ao mundo este grande presente. Então fiquem tranquilos, nós estamos com vocês e vocês conosco. Um abraço fraterno para todo mundo. Obrigado, Um abraço, Walid. muito obrigado. Belas palavras, muito obrigado. Vou sair correndo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa bandeirinha aqui é do meu netinho. Sabe que ele tem 3 anos, mas com 1 ano já falava de Palestina, né? Mostrava a bandeirinha, ele, Palestina, Palestina. É assim que se nasce palestino, né? Exatamente. Já com a bandeirinha na mão, né? Os meus filhos também, né? Uma alegria essa resistência, né? Lá o líder ele me emocionou agora bastante, né? Kais? Bom, antes de eu dar minhas considerações finais, gostaria de dar uma notícia, né, que eu acho que é urgente para todo mundo que estuda sobre Palestina,
E todo mundo que conhece pelo menos um livro de um historiador israelense bem conhecido, que é o Ilan Papé, A Limpeza Étnica da Palestina. Ilan Papé acabou de ser detido, interrogado e teve o celular copiado pelo FBI no aeroporto dos Estados Unidos e questionado se ele era um apoiador do Hamas e se considerava as ações israelenses em Gaza um genocídio. Então, para muitos que ainda acham que o sionismo é autodeterminação judaica e reconhecimento de povo judeu, eu gostaria de dar um adendo. Judeus em todo o mundo estão sendo perseguidos pelo sionismo também. E é por consequência disso que temos também movimentações judaicas pela libertação, porque eles também dizem que não em nosso nome. Isso aí. Bom, e assim E na inicia. democracia... A e democracia exemplo da que não é democracia, né? A democracia, a falsa democracia, que por mais que tenha demorado para alguns que já sabíamos que não era uma democracia, agora Nunca foi. expondo realmente sua faceta de permissão ao fascismo em liberdades de expressões e a real democracia absolutamente o ódio e a perseguição. E é importante começar assim, porque quando a gente vai falar sobre solidariedade, sobre a luta do povo palestino, como o Alito colocou em diversas palavras bonitas que não tem mais nem aonde procurar o que falar sobre o povo palestino. Mas eu vou falar aqui como um jovem palestino que já estou migrando para a vida adulta e que deixo esse espaço para outros jovens palestinos que estão chegando aí nessa caminhada e conhecendo a história do seu povo e da sua ancestralidade. Eu lembro quando pequenininho que realmente quando a gente é muito novo a gente quer viver. A gente quer viver, a gente não quer conhecer, a gente acaba deixando de lado um pouco sobre as vivências do nosso povo, do que o nosso pai falava, sobre ir para a terra, sobre o sonho de voltar e tomar um azeite de oliva com seu avô na sacada de casa. E essas coisas elas vão dando importância quando a gente vai crescendo. E eu falo para a juventude que quanto ainda vocês tiverem tempo de ter essa energia, de poder estar nas ruas, de poder estar gritando, de poder estar falando sobre a vida dos seus antepassados, falando sobre a vida do seu povo e relembrando todos e todas o quão resiliente que você é, por mais que você não aparente ser, você vai estar marcando a história da Palestina em qualquer lugar que você vá. Então sempre eu faço essa mensagem para a juventude. Saiba sobre o seu povo. Lembre do seu povo. Eu falo isso diretamente para a juventude palestina. Faça com que a juventude de outros povos conheçam o seu povo e ame o seu povo como eles amam os seus povos. Faça com que eles sintam que a gente é irmão deles também. É importante nós estarmos sempre nos comunicando com as outras juventudes e outros movimentos juvenis, tanto em instituições acadêmicas, como na rua, como nos rolês que a gente vai, em qualquer lugar. É importante deixar a sua marca, deixar o legado da sua história, contar de onde você veio, sem ter vergonha nenhuma, não. Porque não há vergonha de ser palestino, independente de onde você estiver. Ninguém tem o direito de te coagir e de te falar que você deve ser menosprezado por ter sangue palestino. Na verdade, você deve ser valorizado e as pessoas devem abrir espaço por onde você entrar. Você tem que ter orgulho de quem você é e de quem são os seus ancestrais. Porque eles lutaram muito. E nós, hoje, continuamos lutando muito em nome de uma causa justa e igualitária. Lutem sempre por aqueles que estão lá, sob as bombas, enquanto a gente tem o privilégio de estar aqui, hoje, abrindo um livro e estudando sobre a história do nosso povo, dançando as danças indígenas do nosso povo, porque dança palestina, dubki, folclore palestino, não é só uma curtição, é dança histórica, é a gente pisar no chão e relembrar quem a gente é e passar essa cultura linda que a gente tem para todos os povos. Nós estamos Lembrar da abraçados. nossa... Desculpa, Exatamente. abraçados. É assim, a minha mensagem é diretamente para a juventude palestina, que eu amo de coração, e faço o máximo possível para uni-las aqui na fronteira da paz, porque é importante essa união. E espero que a gente possa unir cada vez mais a juventude palestina da diáspora brasileira, para que a gente fique mais fortes e unidos cada ano que passa e que essa união nunca se quebre. Palestina livre, do rio ao mar, a justiça virá e os palestinos serão livres e todos nós teremos direito
de irmos a Jerusalém e comemorarmos a libertação da Palestina, se Deus quiser. Que lindo, Caio, que lindo, nossa. Tu me enche de orgulho, Caio. Me enche de orgulho essa nova geração linda, maravilhosa. Não é? Muito bem, muito bem. Meus parabéns. Eu gostaria apenas de falar, né, sobre uma pergunta que não foi respondida, né, sobre a opinião pública, o evento da Nakba hoje, né, nós relembramos, ela é importante, né, não faz muito da mídia, né, mas eu acho que da mídia alternativa muita coisa está aparecendo, né, provocando o conhecimento, a curiosidade das pessoas de saber, descobrir, conhecer o que é a Nakba, né? Isso vai bater na política, sim, né? Isso é um trabalho, né, que os comitês fazem, as pessoas fazem, os movimentos fazem, as passeatas, as manifestações, cada vez mais intensas, né? A conquista de corações e mentes é importante, né? O conhecimento derruba a ignorância, a formação de opinião em cima de verdades, né? A máscara caiu, né? E quem estava atrás da máscara é horrível, né? É uma aberração, é uma instituição que rasgou todos as convenções mundiais, tudo que o mundo veio crescer, né? A criança adolescente, o estatuto do idoso, todos os estatutos, Israel simplesmente defecou em cima, rasgou. Ela não se importa com nada, com um ser humano nenhum. Ela não segue as regras de convivência entre as nações. Israel, da forma que está, o sionismo como precisa acabar, né? Esse é meu ponto de vista, essa é a minha opinião. Fico muito feliz pela live de hoje. Caco, por gentileza, encerre e está com você, meu querido. Então, ainda teve uma pessoa que queria fazer uma pergunta para o Walid, mas já não deu mais, que era buscando uma fonte confiável de dados, de números do genocídio. Agora eu não consigo lembrar o nome, mas eu sei que tem um perfil no Instagram que coloca todo dia, atualiza todo dia os números. Brigadas. São as brigadas. As brigadas da verdade colocando, tem o Centro de Estatísticas Palestino também, coloca em inglês, Palestinian Statistics Center Bureau, que aparece ali dados atualizados do Ministério Palestino também. Você pode acompanhar pela Al Jazeera também, eles fazem dados atualizados 24 horas do genocídio a Gaza, então são os dados mais próximos, e as organizações de direitos humanos sempre a gente acompanhar para ver dados mais investigativos, mais complexos, que eles conseguiram ao longo desse tempo analisar. A gente sempre tem que ficar nessas bases, porque existem muitas redes sociais e muitos perfis que fazem muitas análises, e às vezes são análises que já estão atrasadas e tem números novos, então sempre que você vai acompanhar uma análise de dados, você tem que estar em cima, porque sempre está atualizado, né? E a gente vai assim, né? E vai se guiando pelo Ali também, que na FEPAL ele está atualizando sempre todos e todos. Tá certo. Bom, então a gente vai chegando no fim. Eu me emocionei muito nessa finaleira quando o Walid falou que uma criança que não teme a morte é invencível. Eu lembrei de um livro muito bonito, um livro de poesia que conta a história toda da Palestina pela poesia, que é do Yasser Jamil Fayyad, que é brasileiro, é um médico de Santa Catarina, não vou saber a cidade. E esse livro é muito bonito e tem um poema, Entre Nós, em que ele começa assim: todos por aqui conhecem a história do pequeno Yunis Abdullah Aziz Odman. Era uma criança como muitas outras que crescem em Rafah, no sul da faixa de Gaza. E aí continua, é longo, eu não vou ler todo, mas enfim, esse menino, quando a bomba cai, todos saem correndo para fugir, não é? E ele, ao contrário, na segunda intifada, mísseis e explosões destruíam casas, quarteirões inteiros.
Naquele fatídico dia, corriam crianças e mulheres para se salvar, à procura de proteção, assustadas com o impacto das explosões. Mas Yunis correu na direção oposta, como um herói de desenho em quadrinhos que não foge ao seu dever. E aí ele vai salvar a criança, e salva uma, e salva duas, e salva três e volta. E bom, que aí quando ele volta, ele morre. Não sei a resposta com certeza, talvez o pequeno Yunis soubesse que no fundo não tinha superpoderes para tanto. Gosto de pensar que naquele dia ele descobriu que nós que resistimos só temos uns aos outros e que esse é nosso verdadeiro poder. Foi por isso que ele voltou, não fugiu, arriscou-se, sabia que não existem desconhecidos entre nós. Então, esse livro que chama-se Nosso Verbo é Lutar, Somos Todos Palestinos, e que eu ganhei do meu grande amigo Abdo Abu, aqui em Santa Cruz do Sul, e que conta toda a história da luta palestina em poesia, e quando o Alide falou isso da criança que não teme a morte é invencível, eu lembrei. Gente, estamos terminando já, passando do tempo que a gente tinha previsto. Eu quero só dizer que, então, nesta semana, para marcar os 76 anos da Nakba, nós fizemos uma transmissão na segunda-feira, coordenada pelo Mohamed, com o título do Povo Palestino para o Povo Gaúcho, Tragédia, Resiliência e Solidariedade, que quem não viu pode procurar, está salvo no perfil aqui do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Fizemos essa hoje, que também fica no perfil do Instagram e vai agora, depois que terminar aqui, vai para o canal do YouTube. E na sexta-feira a gente faz a terceira transmissão da semana, também às 20 horas, com a temática da solidariedade internacional à resistência palestina, explorando especialmente o recente despertar da juventude universitária e a presença crescente de judeus antisionistas nestas manifestações. Teremos a participação da Mainara Naf, da FEPAL, e da Yara Haas, do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, além do Mohamed. E aí a gente ainda vai ver se sou eu mesmo ou se a gente consegue convencer aqui outras pessoas do nosso comitê a participarem. Eu gostaria muito que algumas outras pessoas entrassem nessas lives. Mas então a gente se encontra de qualquer maneira aqui na sexta-feira às 20 horas para mais uma live. Obrigado a vocês que ainda estão aqui, obrigado a todos, a todas que entraram, que saíram, e especialmente aqueles que ficaram até o fim. Muito obrigado a quem escreveu, fez comentário, fez pergunta. Foi tudo muito maravilhoso, eu estou feliz da vida. Era isso, então a gente está acabando agora. Tchau para todo mundo. Palestina será livre e viverá. Palestina livre do Rio ao Mar. Muito obrigado. Palestina livre, muito obrigado. Curtam, compartilhem, que foi histórica, tem muita história, né, para quem, né, quer conhecer um pouquinho mais. Uma boa noite a todos e até sexta.